Você já conheceu alguém que, independentemente da idade, parecia sempre cheio de energia, alegria e esperança? Aquela pessoa que, mesmo diante dos desafios da vida, mantém o brilho nos olhos e uma disposição incansável. Muitas vezes associamos a juventude à idade. Pensamos que ser jovem é uma questão de tempo, um privilégio passageiro que, com os anos, inevitavelmente se esvai. Mas será que essa é a visão de Deus sobre a juventude? Será que para Ele a idade define quem somos ou como podemos servi-lo? A verdade é que a juventude, aos olhos de Deus, não é apenas um período da vida, mas uma condição do coração. É sobre como vivemos, como nos relacionamos com Ele e como enxergamos o propósito da nossa existência. A Bíblia nos mostra isso repetidamente. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel com 80 anos. Josué e Calebe estavam na velhice quando conquistaram a terra prometida. Davi foi escolhido como rei, ainda adolescente. O que todos eles tinham em comum? Um espírito jovem, sedento por Deus, pronto para aprender, crescer e agir. Hoje vamos explorar juntos o que significa ser jovem para Deus. Vamos descobrir como podemos manter um coração vibrante, cheio de propósito e disposto a cumprir o chamado divino, independentemente da idade que temos. Se você já se perguntou, será que ainda posso ser usado por Deus? Ou o tempo passou para mim? Quero que você saiba algo. Deus não vê como o mundo vê. Ele vê o seu coração, a sua disposição e a sua fé. E mais do que isso, Ele nos convida a viver com a energia da juventude, não importando quantos anos temos. Então, me acompanhe nesta jornada. Se a juventude para Deus não é uma questão de idade, então o que a define? A resposta está em nossa atitude. A Bíblia nos ensina algo poderoso em Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você percebe o que esse versículo está dizendo? Não importa quantos anos temos, Deus é especialista em renovar forças. Ele não apenas nos dá energia para continuar, mas nos faz voar mais alto. A juventude verdadeira não está no corpo, mas na alma, no espírito de alguém que confia em Deus e se mantém disposto a crescer e avançar. Veja Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele já tinha 80 anos. Talvez você pense, é tarde demais para mim. Mas Deus viu nele um coração disposto e um espírito jovem para cumprir sua missão. Olhe para Josué e Calebe. Eles foram os únicos da sua geração que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Enquanto os outros se cansaram e desistiram, Josué e Calebe mantiveram um coração confiante em Deus. Aos 85 anos, Calebe disse, "Me dá essa montanha." Ele não disse, "Já fiz a minha parte, nem agora é a vez dos mais novos." Não. Ele continuava com a mentalidade de um conquistador pronto para avançar. E por outro lado, temos Davi, ainda um adolescente quando foi chamado para ser rei. Ele não esperou ficar mais velho para se tornar um líder. Ele começou onde estava, com o que tinha, porque seu coração já estava na direção certa. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. A questão não é quantos anos você tem, mas como você pensa e age. Você ainda aprende coisas novas? Você se desafia ou se acomoda? Você ainda sonha ou já desistiu? Uma pessoa pode ter 20 anos e ser velha espiritualmente porque perdeu o entusiasmo e a fé. E outra pode ter 80 anos e ser jovem espiritualmente porque continua aprendendo, crescendo e acreditando que Deus ainda tem um propósito para a sua vida. O segredo para permanecer jovem não está na idade, mas na disposição de seguir aprendendo, crescendo e servindo. Não se trata do tempo que passou, mas do que você fará com o tempo que tem. Agora pare e reflita. Você está se permitindo envelhecer espiritualmente ou está mantendo uma mentalidade jovem?
Se há algo que diferencia uma pessoa jovem espiritualmente de alguém que está envelhecendo por dentro, é a fome de Deus. Pessoas que permanecem espiritualmente jovens nunca perdem o desejo de aprender mais, crescer mais e conhecer mais do seu Criador. Elas nunca se satisfazem com o que já experimentaram. Elas querem mais de Deus. E sabe qual é a boa notícia? Jesus nos prometeu que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Deus nunca rejeita aqueles que o buscam com o coração sincero. Se você quer manter-se jovem para Deus, precisa cultivar um espírito faminto por sua presença, sua palavra e sua direção. O que acontece quando uma pessoa para de sentir fome de Deus? Ela começa a se acomodar, ela deixa de buscar e lentamente sua fé esfria. O problema de muitas pessoas não é a idade, mas a falta de apetite espiritual. Elas vivem do que aprenderam no passado, mas já não buscam mais nada novo. Agora eu te pergunto, como está sua fome por Deus? Você sente o mesmo entusiasmo ao ler a Bíblia ou orar como antes? Você busca a Deus com o mesmo fervor de quando começou sua caminhada de fé? Ou sente que sua paixão espiritual diminuiu com o tempo? Se você sente que perdeu essa fome, a boa notícia é que pode recuperá-la. Tudo começa com um simples passo: voltar-se para Deus com um coração sincero e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Se há algo que podemos aprender com Deus, é que Ele não escolhe as pessoas pelo seu tempo de vida, mas pelo seu coração e disposição. Paulo escreveu a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo dos fiéis. Agora, eu quero te perguntar: você ainda acredita que Deus pode te usar? Você sente que seu tempo já passou? Você pensa que os desafios são grandes demais? Se sua resposta for sim, eu quero te lembrar: enquanto houver vida, há propósito. Não importa a fase em que você está. Se você se mantiver com um coração jovem, Deus ainda pode e quer te usar. Se há algo que pode mudar completamente a forma como vivemos, é entender que a eternidade não começa depois da morte, ela começa agora. Moisés viveu 120 anos, mas sua história ecoa até hoje. Paulo passou parte de sua vida em prisões, mas seus escritos ainda transformam vidas. Jesus viveu apenas 33 anos na terra, mas sua missão mudou a eternidade de milhões de pessoas. Se você quer permanecer jovem para Deus, precisa ter essa mesma visão. Agora eu te pergunto, você está pronto para viver como alguém espiritualmente jovem? Deus está chamando você para renovar suas forças, restaurar sua paixão e viver com um propósito eterno. O tempo não limita quem você pode ser. A única coisa que importa é sua disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. A juventude para Deus não é um momento da vida, é uma escolha diária. E essa escolha está nas suas mãos.